Olá, amigo. Tira uma cartinha pra mim? Tarotcast por Tarotmancer. Faz o que tu queres há de ser o todo da lei. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Ferrari do Tarotmancer e esse é o podcast Tira uma Cartinha Pra Mim. Eu não sou seu porteiro ligando falando que finalmente aquela sua tão esperada encomenda do AliExpress chegou, e muito menos o Walter Mercado dos Millennials. Mucho, mucho amor! Mas, se você quiser se jogar nessa jornada dos mistérios, da cartomancia, das runas, da magia, uma pitadinha ali de astrologia e vários outros assuntos correlatos, mas sempre com uma beliscadinha ardidinha, sem ser aquele consulente chupim ou gado, ou entrando nas paranoias positivas tóxicas do jovem místico, holístico, esotérico, millennial, este Tarotcast é pra você. E este é o segundo episódio do nosso Tarotcast quinzenal. No começo de cada mês, eu vou tirar uma cartinha para o mês e o episódio subsequente sempre vai trazer um tema ou uma discussão. E aqui, ó, abre um parênteses, hein? Sem tretas em pessoas, já não basta todos os problemas e militâncias que nós temos que levantar todos os dias nesse país, que nós não temos um dia de paz nesse desgoverno. Mas enfim... respirem aqui comigo, vamos voltar. A gente quer trazer aqui no nosso Tarotcast essas discussões que vão criar pontes entre o tarô ou outros oráculos e assuntos correlatos com magia e hermetismo. E por falar em hermetismo, hoje nós começamos uma série sobre hermetismo. Vamos falar um pouquinho sobre as definições, o que é, sobre os 7 princípios herméticos conforme eles são descritos e comentados na tão famosa e queridinha obra dos magistas, o Kybalion, que por sua vez toma por base os escritos de Hermes Trismegisto, do Corpus Hermeticum e também da Tábua Esmeralda. Acho que o legal nessa aventura hermética vai ser trazer um pouco para o nosso contexto contemporâneo essas leis e, claro, a gente tentar estabelecer aí um possível match com o tarô ou com outras áreas místicas e mágicas. Vem comigo então nessa jornada? Mas, antes de mais nada, a pergunta que não quer calar. O que é hermetismo? Bem, o termo hermético significa secreto, fechado de forma que nada escapa. Por conta dessa, abre aspas, doutrina secreta ser um conhecimento de disseminação bem criteriosa pelos discípulos de Hermes Trismegisto, sem cristalizá-la num credo ou em uma religião específicos, tá bom? Mas Tarotmancer, é a segunda vez que você fala desse Hermes Trismegisto. Eu não sei falar aqui, me deu uma enrascada aqui na língua, quase um trava-língua o nome desse moço, esse guri aí. Quem que foi esse guri, afinal de contas, Tarotmancer? Me conta. Bom, então vem comigo. Hermes Trismegisto. Trismegisto, que significa Hermes, o 3 vezes grande. Brevemente, a tradição afirma que ele viveu 300 anos e foi então deidificado, ou seja, transformado, reconhecido como um deus no Antigo Egito como Thoth, o grande Ibis, o mestre dos mestres, o escriba dos deuses, o grande conhecedor dos nomes e símbolos, julgador e criador das leis e da magia, guardião dos livros sagrados, o mais sábio dos magos, Jehuti, a quem consagro este podcast e esta série especial sobre hermetismo. Em todo o seu esplendor prateado da noite, Thoth foi o pai da ciência oculta, fundador da astrologia e descobridor da alquimia. Mas os detalhes de sua vida se perderam nas areias do tempo. Anos depois, os gregos o aclamaram como Hermes,
o Deus da sabedoria. E essa sabedoria reflete nos textos herméticos através de princípios muito concisos, cada um com sua máxima. Segundo essa nossa obra de referência, o Kybalion, os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. Bem, nossa primeira porta é a porta do templo psíquico e mental, a porta do conhecimento. O princípio, a lei prima, o princípio do mentalismo, que ele diz assim: o todo é mente, o universo é mental. Primeiramente, o que seria o todo? E aí, quando a gente começa a ler mais, lá no Kybalion, ele fala que o todo é espírito. Mas espírito é um conceito que soa tão abstrato pra gente, né? Não é uma coisa que se materializa assim, né? Não é tão palpável. Parece uma máxima meio que indefinida, né? Meio sem resposta. Mas entendemos como simplesmente um nome que os homens dão à concepção mais elevada da mente vivente e infinita, superior e que transcende o nosso entendimento a ponto da gente não conseguir compreender essa plenitude toda, né? Seria então o universo o todo? Ou será que ele seria o nada? Compreendemos que o universo deve ser uma criação deste todo. É impossível que algo surja ou seja criado a partir do nada. O todo, então, criou o universo a partir de si mesmo. E aí a gente vai lembrar um pouquinho, eu sem querer atropelar aqui toda a situação, porque a gente vai falar desse princípio e de outros mais nos próximos episódios que eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo, que é só dando uma pincelada sobre o princípio de correspondência, cujo axioma principal é assim em cima como embaixo. E nós, seres humanos, a gente cria mentalmente. E se assim funciona aqui, o todo, espírito, não poderia criar de outra forma. A gente cria universos próprios em nossa mente, pois o mesmo pode fazer o todo. A diferença é que somos uma mente finita versus a criação infinita do todo. Natureza semelhante, mas infinitamente diferentes em grau. Então, o universo e tudo o que ele contém é uma criação, é uma geração e uma existência concreta, fruto do mentalismo desse uno. É praticamente, se a gente jogar aqui uma sementinha de filosofia, a teoria das ideias de Platão. Toda a criação parte antes da mente, meus caros tarot lovers. A manifestação, a evolução no plano concreto só acontece se ela já aconteceu no mundo das ideias, da criatividade, da mente. Isso é o princípio do mentalismo. Eu estava pensando enquanto escrevi o roteiro deste segundo episódio, cheio de insights e ideias malucas, e me perguntei, será que podemos fazer essa associação do princípio do mentalismo, que fala que o todo é mente e o universo é mental, associando com as 10 Sefirot e os 4 mundos na árvore da vida da Santa Cabala, ou com os arcanos menores do tarô, ou com os arcanos da corte? E sim, essa resposta foi sim. Fui lá então, muito safo, buscar no The Book of Thought, do Aleister Crowley, e claro, da digníssima John Fortune em sua obra-prima, A Cabala Mística, e encontrei isso de forma um tanto quanto mais clara, por assim dizer. E aí eu quero tentar transmitir isso para vocês da forma mais simples possível, eu juro que vou tentar. Mas imagine que assim, dentro da Santa Cabala nós temos 4 mundos: Azilut, Briah, Yetzirah e Asiah. Então nós começamos lá, neste primeiro mundo que é o mais sutil, que representa inclusive a primeira letra do Tetragrammaton, o nome sagrado divino, Yod. Então Azilut
que é este primeiro mundo mais sutil, seria o mundo arquetípico das emanações, que é onde se encontra uma única Sefira, a Sefira de Keter, que significa coroa. E aí nós descemos para o segundo mundo, que representa a segunda letra do nome divino, Re, que é o mundo de Briá, o mundo das criações. E se falamos de criações, é porque provavelmente nós temos uma emanação Yin e uma emanação Yang. Nós temos um princípio masculino e um princípio feminino. E neste mundo temos duas Sefirot, que é Hokmah, que representa no tarô o reino dos cavaleiros da corte, e Binah, que é o reino das rainhas. Ou seja, temos aí duas Sefirot, uma que é o reino dos cavaleiros, outra que é o reino das rainhas, pai e mãe supremos, que trazem consigo o princípio da geração. E então constitui-se aí o mundo das criações. O terceiro mundo, que é representado pela letra hebraica Vav, chamado de Yetzirah, é o mundo da formação, porque é neste mundo onde as coisas começam a finalmente se materializar. Neste mundo, nós abrigamos 6 Sefirot centrais, que são Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, em especial para Tiferet, porque é em Tiferet que nós temos o reino dos príncipes. É o primeiro resultado deste reino das criações, pois este constitui o filho do cavaleiro com a rainha. Por fim, nós chegamos ao quarto mundo, representado pela última e quarta letra do nome divino do Tetragramaton, Re. Este quarto mundo é chamado de Asiá. É o mundo da manifestação, que é onde se encontra apenas uma Sefira, uma esfera, Malchut, o reino das princesas. E aí, não sei se você vai conseguir se lembrar, mas nós falamos disso sobre o Tira uma Cartinha Pra Mim, episódio de número 1, sobre a cartinha de 2021, que falava sobre esse princípio feminino e todo esse potencial de criar e manifestar que existe no sagrado feminino. Bom, se o príncipe vem de Tiferet e aqui em Malchut as coisas finalmente se assentam, se ligam, se cristalizam e se manifestam, porque em Malchut nós estamos falando daqui da Terra, do mundo onde nós realmente estamos. E aí quero novamente lembrar, a última princesa da corte no tarô de Thoth é uma valquíria que está grávida e está assentada no trono do As de Pentáculos, garantindo assim a geração do próximo, a continuidade da vida. Caramba, Tarotmancer, então quer dizer que você ficou falando esse monte de nome esquisito, todo esse labachúria de cantas, só faltou me levar pra Palestina pra explicar esse negócio da árvore da vida, nem a Madonna deve entender o que você tá falando de cabala, e no final você me fala que, em suma, é porque é tudo do sutil pro mais denso? Então, não só isso. É importante que você traga de concepção aqui de que, primeiramente, tudo vem desse mundo arquetípico das emanações, lá em Keter. Esse mundo onde o todo é mente. E aí a gente lembra lá no começo que o todo é espírito, que é aquela mente vivente, infinita e superior. Então tudo primeiro emana, depois tudo se cria, tudo se forma, para depois tudo se manifestar. Tá bom, ainda parece complicado. Vamos tentar trazer um outro exemplo aí.
Será que a gente conseguiria então traçar aí um paralelo e tentar enxergar o princípio do mentalismo, por exemplo, nas enfermidades psicossomáticas, que a gente ouve bastante falar na medicina oriental? Sabe aquelas doenças que são resultados de processos mentais que por fim acabaram se densificando e se manifestando no corpo físico, né? Quando a ansiedade, o nervosismo e o estresse geram uma gastrite, geram ulcerações, ou quando problemas cardíacos são frutos de mágoas e remorsos, ou quando pessoas que são muito rancorosas e guardam coisas. Eu mesmo já ouvi falar de pessoas que em momentos e situações de muito estresse, em que elas estão em momentos de muita ansiedade, elas sentem quase que imediatamente uma dor de barriga. É como se o corpo precisasse liberar alguma coisa, precisasse se libertar. Então pensa que tudo isso que de alguma forma se manifesta de forma física, primeiro veio de um processo mental. Será que assim fica um pouco mais claro? Pensa que assim, a vida interior, ela é controle da mente. Ou seja, tudo em nossa vida nasce primeiro de um princípio mental. O Tira uma Cartinha pra mim, esse tarotcast que você está ouvindo, ele antes de estar aí tocando no seu fone de ouvido, muito sensualmente, ouvindo esta voz, ele nasceu de uma ideia, um insight, que essa bicha que vos fala se inspirou algum dia. Essa foi especial para os amantes de ASMR. Os nossos padrões mentais, eles podem ou não gerar fatos em nossa vida. E aí cabe a nós, cabe a você, nutri-los, fortalecê-los, gestá-los a um longo prazo para que eles se manifestem, ou então a gente precisa mudar esses padrões para que eles não se precipitem sobre você. Então não se engane que apenas os nossos atos físicos, emocionais, ou os impulsos e atitudes impulsivas que a gente toma, escolhas que a gente faz, são as que geram consequências. A nossa mente, ela gera consequências tão reais e às vezes até mais intensas. E aqui eu quero lembrar sobre uma palestra que certa vez eu assisti com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Lúcia Helena Galvão, lá da Nova Acrópole Brasil, que ela faz uma consideração super hermética sobre o princípio do mentalismo. Abre aspas. Constantemente estamos sendo afetados por formas mentais que estão aí pairando na humanidade, de tal maneira que se não tivermos alguma identidade para saber o que é nosso e o que não é, nós somos pensados, não pensamos. Enfim, é aquela citação básica que eu só não termino, não encerro o episódio com esse tapinha na cara e com essa reflexão que chega a dar uma dorzinha aqui, né? No terceiro olho e bem lá no fundo do ouvido, porque eu tenho mais alguns detalhes para finalizar esse raciocínio desta primeira lei hermética com vocês. Então vem comigo. Se os multiversos, eles nascem do plano mental, por correspondência, a gente entende que é preciso tomar muito cuidado com o que pensamos, porque isso irá construir o seu universo, a sua vida e o seu futuro. Tudo o que será nasce hoje, todo o futuro nasce hoje, agora, neste presente, na sua mente. É como o próprio Kybalion nos fala. Compreender este princípio nos dá o poder de dominar a nossa realidade, o nosso destino, a nossa história, como uma grande chave mestra. É a grande lição, na verdade, que o tarô nos ensina. É o grande poder que o tarô nos dá. A compreensão de que somos nós, os senhores do nosso destino. Somos nós os donos da nossa história. Somos nós os atores que ativamente interferem e agem neste mundo em Malkuth. É através das emanações que criam, se formam e finalmente se manifestam. Por fim, meus deuses e deusas, conhecimento gera compromisso.
senão é pura vaidade. É como se fosse aqueles tesouros enterrados, os talentos enterrados. Lembra da parábola dos talentos? Pois é, conhecimento é tipo isso. E é por isso que o Kybalion, na verdade, ele encerra com um conselho que soa mais como uma advertência de Hermes Trismegisto. E que eu vou citar em todo o final desta série de 7 episódios, porque é uma máxima de extrema importância, que diz assim: guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Só acessaremos a sabedoria do todo quando nos integrarmos a ele. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. E a lei do uso é universal. Aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. É isso, Tarot Lovers. E aí, parafraseando a grande mente por trás da teosofia, Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da série sobre hermetismo. Ainda teremos mais 6 para explorar um pouquinho mais sobre esse assunto e as próximas máximas, as próximas leis e princípios herméticos. Esse ficou um pouquinho longo, né? Por conta da conceituação inicial do o que é hermetismo, e a gente falou aí bem rapidamente sobre Hermes Trismegisto, mas eu acredito que seja um assunto incrível, que dá para fazer muito mais associações, dá para associar com física quântica, dá para associar o mentalismo com religião, enfim, é um assunto que dá muito pano para manga. Mas quem sabe isso não vira assunto para a gente sentar um dia numa mesinha de boteco, tomando uma cervejinha e falando um pouquinho mais sobre isso, quando pudermos, né, finalmente tomar uma vacina, não é mesmo? Assim eu espero, de verdade. Grazie mille e até um próximo episódio. Um beijo e até mais. Amor é a lei, amor sob vontade. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Nothing Matters Produções.